Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Pichontecoski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde tem muitas informações sobre astrologia, simbolismo, cartomancia e várias outras coisas. Enfim, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de aspectos planetários, tá? Principalmente hoje, no caso do vídeo, né, vai ser aspectos entre Marte e Júpiter. É, Esses aspectos, né, eles vistos de uma forma isolada, eles podem ter o simbolismo deles, mas a tendência é que a gente não consiga ser tão assertivo assim, quanto olhando o contexto todo do mapa. Então, eu vou colocar aqui algumas variações, não só com trígono, quadratura, seixo, conjunção e oposição, mas também dentro da possibilidade de Marte estar mais forte, o Júpiter estar mais forte. Mas a gente tem várias outras derivações dentro disso, como, por exemplo, aspecto crescente ou minguante, aspecto aplicativo ou separativo, no caso de um estar no domicílio do outro, um estar no detrimento do outro, se tem mais planetas envolvidos, quais casas esses planetas vão estar regendo no mapa, e isso amplia muito o simbolismo e o significado deles. Então, consequentemente, algumas coisas que eu fale aqui, que você, eu tenho isso aqui no meu mapa, mas o que ela falou não tem nada a ver comigo. E é bem comum e bem provável que isso aconteça, porque eu vou estar levando em consideração o aspecto de uma forma isolada, então o simbolismo desse aspecto de uma forma isolada, tá bom? Então, para a gente ver isso, qualquer tipo de aspecto no mapa, a gente tem que estudar a fundo os elementos desse aspecto, ou seja, esses planetas. Então, no caso de Marte, ele é o deus da guerra, naturalmente. E para o deus da guerra, a gente não fala só de briga e conflito, mas sim de todo o poder que leva à ação, tudo aquilo que age, tudo aquilo que começa, que inicia, que vai enfrentar os desafios, que vai realizar coisas. Inclusive, Marte, ele é o primeiro planeta que consegue dar a volta toda ao redor do Sol sem precisar ficar tão perto dele, né? Dentro do ponto de vista terrestre, tá? E ele não tem a sua forma modificada, como no caso da Lua, que dá a volta completa, mas ela muda, ela tem fases. Já o Marte, ele é contemplado assim de uma forma única, porque ele tem o simbolismo de ser o servo do rei. É o guerreiro principal do rei, aquele que vai e das missões, vai entregar recados, mas vai principalmente, né, a serviço do rei para conflitos, né? O rei precisa fazer um servicinho, né? Dar um jeito em alguém, mandar uma intimação, alguma coisa assim. Então o guerreiro dele é que ia. Ele estava sempre a serviço de uma forma muito fiel. E aí, no caso, a gente vai entrar com o Júpiter. O Júpiter, ele tem o simbolismo do sacerdote, do juiz. Ele é simbolizado por Zeus na mitologia. Então, a gente vai ter uma ordem do Olimpo, né? O deus dos deuses, aquele que distribuiu entre os seus irmãos, né? Quem ia ficar com a terra, quem ia ficar com os mares, quem ia ficar com o Hades, e Zeus ficou com o Olimpo, né? Deus dos deuses, por isso que deriva essa nomenclatura. E ele tem um aspecto expansivo. É claro que tem esse simbolismo de justiça, de misericórdia também, né? Porque ele tende a ser generoso, ele é o padrinho do céu, e então ele sempre dá um jeitinho, ele é quente e úmido, mas enfim, são muitos aspectos aqui, né? E a gente vai ter alguns planetas que eles é, trazem características, outros que agem um pouco mais, e depende sempre do peso, da medida e tudo mais. No geral, os geracionais, né, ou transpessoais, na verdade, no caso de Júpiter, Saturno, principalmente, eles vão trazer uma característica para aquele planeta que ele está em aspecto. Ou seja, Júpiter, ele vai ter a palavra-chave dele de expansão. Ele expande onde ele expande os planetas onde ele está, com quem ele está, ele pode até exagerar, ele multiplica, ele aumenta, tá? E pode sim trazer algum aspecto de justiça, de algo maior, um bem maior, um propósito maior, um sentido maior, aquela ação, aquele sentimento, aquilo que for que ele tiver em aspecto, tende a ter um foco de grandiosidade. No caso do Marte, ele também pode ser um planeta que traz uma característica, no caso do corte, do rompimento, de algo um pouco bélico, né? Ele pode trazer essas características, mas no geral, quando ele está associado ao Júpiter, ele não vai necessariamente ser a faca, mas pode ser uma faca da justiça, por exemplo, né? Então, numa forma geral,
esse aspecto de Marte e Júpiter, ele vai ser aquele que quer ser o herói, ainda mais se estiver angular algum dos dois, ou regendo ascendente algum dos dois, ou perto do significador do ascendente ou da pessoa, o Sol, Lua. Então, ele pode trazer essas características aqui de uma pessoa que quer salvar vidas, que quer enfrentar desafios. Só o Marte no mapa angular, já tem vídeos aqui no canal sobre isso, Marte no ascendente e tal, ou o significador da profissão, né, como no caso do efeito Marte, do Michel Gauquelin, né? Então tem essas características de uma pessoa que quer fazer justiça, que quer salvar vidas, o policial, o bombeiro, o piloto, muitas vezes, né? Então ele quer estar no controle daquela ação. Quando a gente associa o Júpiter, ele vai tender ali a aumentar essas características num sentido mais voltado para a justiça. Então, por isso que a gente fala que ele vai ter uma inclinação maior para algo grandioso, como alguém que vai causar um grande impacto na vida das pessoas, ajudar muita gente, fazer hum, missão de ir para conflitos, apaziguar países e não sei o quê, mas sempre nesse sentido de ir para ação, dentro de uma justiça, de algo grandioso. Então, nesse caso, tá? De uma forma geral, se o Marte ele está mais forte e o Júpiter está enfraquecido nessa equação, isso a gente vai ver nas dignidades essenciais, principalmente. Então, tem vídeo aqui no canal explicando sobre dignidades essenciais. Então, se o Marte, por exemplo, está em Áries, está em Escorpião, está em Capricórnio, principalmente Capricórnio, porque é o exílio de Júpiter, e o Júpiter está um pouco enfraquecido, ou peregrino, o que acontece nessa equação? A gente vai ter mais ação, uma ação mais assertiva, mais o senso de justiça, de proporção e de grandiosidade, ele está enfraquecido, como se ele tivesse com o freio de mão puxada. Então, um vai, outro fica. E aí, nessa relação, tem um desequilíbrio, né? A gente pode ter uma ação cega, a gente pode ter uma justiça cega, a gente pode ter alguma situação ali que não está compensando. Um simbolismo cru disso seria aquele cara fortão, que aguenta dar, né, batalhar bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não percebe muito bem um contexto mais geral daquilo. Então, se alguém vem reclamar, ai, olha, cometeram uma injustiça contra mim, fizeram isso comigo, ele vai lá e vai acabar com todo mundo, vai colocar a justiça, pratos limpos e tudo, mas aí, na verdade, ele não investigou o caso, ele não viu a situação como um todo, e aí ele não percebeu que aquela pessoa podia estar mentindo, podia estar exagerando, não percebeu que, olha, vamos mediar a situação, entende? Então, pode ser uma coisa ou outra. É claro que o Marte equilibrado, por si só, ele tende a ser ponderado, tá? Então, nem sempre é isso que acontece. Eu estou falando dentro de uma relação simbólica aqui, tá? De força e de fraqueza. Então, no caso de um trígono, entre um Marte bom e um Júpiter não tão bom assim, a gente pode ter uma compensação de certa forma, porque como eles estão em trígono, né, eles estão em mesmo elemento, um pode se comunicar com o outro e equilibrar de certa forma. Então, eles têm uma comunicação favorável ali. No caso do sexto, isso também acontece, porque eles vão estar em signos ou ambos femininos ou ambos masculinos. E aí tende a se comunicar melhor, se perceber melhor e fica mais harmonizado. Mesmo o Júpiter estando em debilidade, eles podem ter uma recepção ali. De repente, um vai estar ali recebendo o outro, alguma coisa assim, tá? No caso, por exemplo, de um aspecto de tensão, uma quadratura, uma oposição, aí sim a gente vai ter aquele justiceiro que não tolera nada fora do lugar e aí vai tentar aplicar a força, vai ficar muito raivoso, vai ficar muito incomodado, vai ficar muito bélico com a situação, né? E desmedido, desproporcional. O Júpiter também pode falar de reconhecimento. Então, pode ser aquele cara que vai para ação, faz aquilo acontecer, coloca tudo em pratos limpos, mas ele não é reconhecido por aquilo, né? Ele não consegue ser muito bem visto por aquilo, né? Ou pode até causar algum tipo de prejuízo, porque o Júpiter ele é o padrinho do céu. Então, se ele está enfraquecido, pode ter uma dificuldade nessa questão de reconhecimento. No caso da conjunção, ela pode ser benéfica ou maléfica. Nesse caso específico, de um Marte forte e um Júpiter enfraquecido, a gente pode ter aqui um Marte prejudicando o Júpiter, né?
Então, se esse Marte está prejudicando Júpiter, pode ser uma vibração baixa, porque o Marte ele é um planeta mais pessoal e os assuntos mais elevados eles tendem a ter dificuldade de expressão nesse mapa. Então, é aquela pessoa que vai querer fazer a justiça a qualquer custo, não vai pensar muito de uma forma muito ampla, ou vai exagerar na medida da ação, né? Então, pode ser várias coisas. Como eu falei, gente, é muito difícil a gente falar de aspectos isolados no mapa, a gente precisa sempre levar em consideração o contexto todo. No caso agora de um Marte enfraquecido e um Júpiter muito forte, a pessoa pode ver a injustiça, perceber o que precisa ser feito, mas ter uma dificuldade na ação ou a ação ser mal interpretada. Ou seja, ele mentaliza ou ele planeja fazer alguma coisa para resolver a situação, mas na hora de executar não sai exatamente aquilo que ele estava pensando, né? Erra no agir, não consegue ser assertivo, aí geram alguns desentendimentos na ação, não na fala, tá? Porque fala é Mercúrio, já é outra coisa. Então, nesse caso, se a gente tem um aspecto harmônico entre eles, entre esse Júpiter forte e esse Marte enfraquecido, pode ser que compense de certa forma, porque eles estão em trígono, ou seja, eles estão no mesmo elemento, ou mesmo caso no sextil, eles vão estar em signos que se harmonizam, que combinam, que se comunicam de forma harmônica, é um olhar harmônico, então um pode, de certa forma, ajudar o outro, né, compensar o outro. No caso de aspectos maléficos, como a quadratura e a oposição, aí novamente a gente vai ter aquele justiceiro, aquele cara que é, quer fazer tudo do jeito dele, que vai levar a briga para casa, que vai levar para o lado pessoal, que vai, às vezes, agir de uma forma impensada, né? Pode ser uma coisa desequilibrada. Porque o Marte desequilibrado, ele não vai ficar só sem ação, tá, gente? O Marte desequilibrado, como tem vários vídeos aqui no canal, tem sobre Marte em Libra, Marte em Câncer, Marte em Touro. Então, depende muito. Pode ser aquela pessoa que é muito briguenta, é desproporcional, é, não mede a força, ela acaba querendo brigar com todo mundo. Porque o Marte equilibrado, o Marte forte, ele tende a ter uma medida, porque ele sabe do potencial e da força dele, então ele não vai querer exagerar, entende? Então, nesse caso, qualquer quadratura ou oposição vai ser prejudicial, mesmo se o Marte estiver fraco e o Júpiter forte. No caso de conjunções, pode ser boa, pode ser ruim. Nesse caso, tende a ser ruim para o Marte. Então, novamente, a gente pode ter uma ação desmedida, a gente pode ter é, uma relação de tentar forçar o ponto de vista, forçar a sua ideologia, a sua ideia, né? Levar a um radicalismo, muitas vezes, também, se envolver em assuntos de casa nove, principalmente, né? Então, pode ter um radicalismo religioso, um radicalismo ideológico, coisas nesse sentido, ok? Claro que depende de vários outros aspectos, desde a base do temperamento, da mentalidade, da motivação primária, se o mapa é diurno ou noturno, como estão configurados em quais casas esses planetas regem, and so on, né? Muitas e muitas outras coisas. Aqui são aspectos bem isoladinhos, bem pequenininhos. É muito difícil para a gente ser assertivo nesses casos, dentro dessa relação de aspectos, tá? É muito difícil mesmo, porque depende de muitas coisas, muitos fatores. Como eu falei, né, a gente pode ter várias variações, é bom, né? Essas variações como por exemplo, se é aspecto crescente ou minguante, se tá aplicativo ou separativo, muitas coisinhas, né? Enfim, gente, comenta aqui suas dúvidas, eu tento trazer mais conteúdo. Para uma análise profissional é só me mandar mensagem. Tem muito conteúdo aqui no canal já, tá? Para aproveitar. Pesquisem os aspectos do seu mapa, provavelmente se encontra aqui. Aí você já economiza e na consulta você vem com perguntas bem pontuais, tá? É, Na consulta, gente, muita gente pergunta, tende a ser bem mais dinâmica, né? Então, vem lá com problemas, com coisa para resolver, com coisa que você não tá achando legal, porque esses aspectos pequenininhos é bem pequenininho, tá? Enfim, vou ficando por aqui. É, Deixe suas sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver aqui no canal e até a próxima!